O que é psicose? Psicose é a ruptura com a realidade. O que é romper com a realidade? Eu estou aqui sendo filmado por uma câmera, mas eu acho que essa câmera, dentro dela, ela tem um mecanismo que vai ser acionado num determinado momento e vai disparar em mim. Esse é o meu pensamento. E eu ainda escuto vozes. Essas vozes estão me dizendo, olha, cuidado, daqui a pouquinho vai acontecer, vai ter um disparo, ou estão te filmando, vão te pegar. Então eu estou num outro mundo. Eu estou num mundo delirante. Eu deliro e alucino. Alucino porque eu escuto vozes, deliro porque eu acho que a câmera tem alguma coisa que está me perseguindo. Então, esta é a minha realidade. Ou seja, eu rompi com a realidade. Na minha infância, eu tinha uma questão comigo mesmo. Eu achava que meu mundo era um mundo de ilusão. E achava que tudo para mim era normal. Né? Eu não me via como uma pessoa doente, eu enxergava outra coisa, né? É importante dizer que esse estado psicótico de ruptura com a realidade, para o doente, ele é a própria realidade. E você não consegue convencer o doente de que ele está neste mundo delirante. Se você chegar e falar, escuta, Guido, essa câmera é apenas uma câmera, ou aqui não tem ninguém falando vozes que vão te perseguir, eu vou achar que você está mancomunado com a pessoa que está me perseguindo. Ou seja, entre a loucura e a realidade, o louco psicótico, doente mental, sempre vai ficar com a loucura dele. Loucos são os outros. Os outros é que não estão percebendo aquilo que ele percebe. Então, isso se chama, essa ruptura com a realidade, se chama psicose. Eu convivi na rua desde 13 anos de idade, né? Questão familiar. E como eu fui expulso de casa, então eu achava, como eu não tinha mais mãe, mais pai do meu lado, então a vida para mim era normal, era tudo tranquilo. Só que quando eu ficava sozinho, eu chorava muito, dava cabeçada na parede, apanhava faca para tentar cortar o pulso. Tudo isso vinha assim, de repente, do nada. Essa raiva que eu tinha dentro de mim, essa bronca que eu tinha dentro de mim. Então, isso para mim, nessa minha época, eu achava que era normal. Eu não aceitava certos detalhes assim, quando as pessoas chegavam assim, olha, você precisa de um tratamento. Você não é bem da cabeça para fazer essas coisas. E eu não aceitava isso, né? Eu tinha minha questão comigo mesmo, essa briga comigo mesmo. Eu falei assim, não, isso é normal, isso para mim é normal. Não, eu sou um cara normal. O termo psicose, ele se refere a um conjunto de doenças que são bastante heterogêneas, tanto na idade de início, na maneira de manifestação, no grau de prejuízo que causa ao indivíduo, nos fatores genéticos, enfim. Mas o que caracteriza, o que é comum a todas as psicoses, são sintomas em que a gente diz que o indivíduo perde o vínculo com a realidade. Então o indivíduo ele passa a interpretar a realidade sem ter indícios de que aquele pensamento, aquela ideia ou aquela sensação de fato existe na realidade. Então é um indivíduo que ouve vozes, tem alucinações auditivas, esse é um sintoma de alucinação. É um indivíduo que vê coisas, pode ver pessoas, animais, enfim.
é o indivíduo que pode se achar perseguido, achar que tem gente na rua perseguindo, ou falando dele, ou rindo dele, ou que está querendo matá-lo, ou que existe um complô onde ele trabalha contra ele, ou que ele é capaz de enviar pensamentos, inserir pensamentos na cabeça de outras pessoas, ou o contrário, ou receber mensagem de satélite, ou que a TV, um determinado programa de TV está falando especificamente dele. Então esses são exemplos de sintomas psicóticos. É como assim, como te explicar assim, você tá parado num local, sentado, sozinho, e sua mente dá aquele branco, um vazio total na cabeça, né? E a única coisa que vinha dentro de mim era aquele negócio assim, eu quero descansar. Se é para ir agora, então eu vou. Parecia um demônio, eu escutava muita voz, eu via vulto. E esse vulto e essas vozes que eu escutava só me vinham com coisas ruins dentro de mim, né? Com palavras que às vezes me deixavam muito louco, eu não dormia, né? Porque eu olhava para o lado, parecia que tinha alguém sempre sentado do meu lado, eu conversava com as paredes, eu tentava saber o que estava acontecendo. Falar sobre isso, para mim, é como se meu mundo, na época mesmo, fosse assim, um final já, um final. Eu não queria fazer mal para ninguém, eu só queria fazer mal a mim. Porque aquele negócio assim, eu achava que ninguém tinha culpa do que estava acontecendo comigo. Simplesmente eu culpava assim, meu lado familiar, pelo que tinha acontecido. Você é o caçula da família, você é o caçula da minha mãe, e perguntava a mim mesmo, olhava para cima e perguntava a Deus, falei assim, Deus, por que isso comigo? Por que essas coisas na minha cabeça? Por que tanta revolução na minha cabeça? Eu não tinha paz, eu saía de um lugar para o outro, dormia um dia numa marquise, outro dia dormia em outra marquise, né? E isso para mim, quando eu via as famílias passar perto de mim, aquela raiva, aquela bronca vinha totalmente. Eu andava, falava sozinho, onde as pessoas me olhavam e me taxavam como maluco. E era uma coisa que eu não aceitava. Existem várias psicoses de várias naturezas. Por exemplo, psicose epilética, psicose esquizofrênica, psicose maníaco-depressiva, psicose alcoólica e daí para frente. Psicose puerperal. São tipos de psicose, mas todas as psicoses são rupturas com a realidade. Mrs. Bates. Como toda doença psiquiátrica, ela é resultado de uma interação complexa entre fatores genéticos, fatores biológicos e fatores ambientais, como estresse, como traumas na vida, como a maneira como a pessoa foi educada e aprendeu a lidar com o estresse, com as adversidades na vida. Eu achava que era uma pessoa normal, porque eu acho que todos nós temos algum detalhe por dentro que precisa botar para fora, mas um tem a mais. Esse a mais significa o quê? Até você entrar e se sentir equilibrado, você tem que aceitar o que você tem dentro de você. E isso eu não aceitava. A esquizofrenia, ela tem sinais e sintomas clínicos muito bem definidos. Quais sejam? Primeiro, eu falo da esquizofrenia paranoide. Primeiro, delírios persecutórios. A pessoa se sente perseguida, acham que estão querendo o seu mal, estão pondo veneno na comida, estão montando um complô. Quando eu passo na rua, as pessoas estão ali olhando para mim porque elas estão querendo me perseguir, etc. Cada um tem o seu delírio, mas são delírios de cunho persecutório. Segundo, alucinações auditivas, ou seja, o esquizofrênico escuta vozes. Normalmente são vozes imperativas que dão ordem. Faça aquilo, faça aquele outro. Ou xingam, seu isso, seu aquilo. Então é um misto de delírio de perseguição com vozes, que são alucinações auditivas. E outra coisa que também apresenta o esquizofrênico, um embotamento afetivo. A afetividade dele é embotada. Ele não tem ressonância afetiva com as pessoas. Ele vive quase que num mundo interiorizado, em si mesmado, com aqueles seus delírios
e alucinações. Eu fui uma vez na praia de Jurujuba sozinho, eu sentado numa pedra, eu vi uma pessoa do meu lado conversando comigo e não tinha ninguém. Isso eu tenho na minha cabeça até hoje. Porque foi uma das coisas que aconteceu comigo que marcou muito. Eu vi aquela pessoa sentada do meu lado na pedra, que tem lá uma pedra, não sei se vocês conhecem, vai de Adão e Eva em Jurujuba. Eu sentado na pedra, eu vi essa pessoa sentada do meu lado conversando comigo. E essa pessoa estava me chamando para ir para dentro d'água. E eu fui para dentro d'água. Eu só me lembro nesse dia que eu entrei dentro d'água e já estava afogando, estava morrendo. Quem me tirou foi um rapaz de dentro d'água. Então isso para mim era normal. Uma alucinação que vão botar assim. Você sabe assim, de repente você está sentado, você escuta alguém te chamar, você olhar, você não vê ninguém. Você sentar num local, você conversar com você mesmo, né? Porque são conversas assim não muito agradáveis. Eu escuto riso, eu escuto deboche, eu vejo vozes, eu vejo vulto, vamos botar assim, eu vejo coisa ruim como eu já vi. Eu já vi várias coisas ruins e não aceitava. Ver pessoas todas deformadas, dando gargalhada, de olhos vermelhos, avermelhado, todo cabeludo. Essas coisas assim que sempre me incomodou, né? E achava que isso para mim era normal. Eu seria assim, tipo, o meu anjo da guarda. Eu tinha como esses meus anjos da guarda, só que eu não era um anjo da guarda. São coisas que eu via que me levavam a fazer coisas que eu não queria ao mesmo tempo. No geral, o paciente ele tem uma temática de delírios. Os sintomas vão desenvolvendo mais detalhes, invadindo mais a vida do paciente. Normalmente ele tem uma teoria, essa teoria a partir de sintomas de uma visão distorcida da realidade. Ele tem uma teoria, por exemplo, de que ele está sendo perseguido. E aí ele vai juntando determinados indícios na realidade, que não tem a ver com o fato, mas que ele vai interpretando como indícios. Get in. Hurry. They're following us. Quando você me pergunta sobre a esquizofrenia, ela é uma doença mental, é uma ruptura com a realidade, um tipo de psicose é muito conhecida. Até vamos falar pelo nome. Esquizo quer dizer fenda, em grego. E fren quer dizer mente. Então esquizofrenia, em grego, quer dizer mente rachada. Ou seja, é um indivíduo que tem uma ruptura com a realidade. Então ele alucina, ele delira, ele se sente perseguido, ele escuta vozes imperativas e tal. Agora, não é um estado permanente no indivíduo. Não é alguma coisa, uma doença, que ele fica o tempo todo alucinando, delirando. Ela evolui por surtos, os famosos surtos psicóticos. Então, tem um surto agudo aqui, depois entra num período de acalmia. Ou seja, uma espécie de normalidade, e não é normalidade. É só uma espécie de normalidade. Ou seja, ele não está delirando e alucinando. Depois vem um outro surto. Depois, outro período de acalmia. Depois, um outro surto. E assim ele será por quanto tempo viver. A vida da gente é um pouco complicada nessa parte da alucinação, porque de repente você está bem e ao mesmo tempo você não está bem. Eu não sei se as pessoas falam assim, você tem um dom de ver as coisas. Se esse dom de ver as coisas, quando é um dom, você vê uma coisa que te agrada, tudo bem, mas você vê um lado só negativo, isso incomoda muito. Incomoda ao ponto de tirar você do sério. A minha falecida avó me contava uma história que eu brinquei uma vez atrás da minha casa onde eu morava com um menino que só tinha uma perna. E que menino era esse, de uma perna só? E eu fiquei doente durante 7 dias depois que esse menino sumiu, que não existia menino nenhum. E até hoje eu tenho umas coisas comigo que eu vejo, não é questão de falar assim, o cara fala besteira, não, eu vejo. Mas eu vejo feito para mim hoje em dia. Eu vejo meus vultos, eu vejo meus fantasmas, eu escuto vozes. Às vezes eu estou mesmo dentro de casa, eu levanto do nada e começo a falar comigo mesmo. Mas não é falar comigo mesmo, tem sempre alguém conversando comigo e essa pessoa nunca aparece. Esses são sintomas psicóticos, né? São sintomas que têm essa característica de perda do vínculo com a realidade e que, por conta disso,
eles trazem bastante prejuízo no funcionamento do indivíduo, porque eles desenvolvem uma crença, e essa crença ela não é removida por dados de realidade. Se a pessoa mostra várias evidências de que isso não está acontecendo, ele não se convence de que isso está acontecendo. Inclusive, essa não é uma boa abordagem, ficar tentando convencer alguém que está com psicose de que isso é coisa da cabeça dele, que não está acontecendo isso, e gerar várias provas de realidade de que aquilo lá é mentira. Ele não vai se convencer, pelo contrário, ele vai se irritar e vai achar que aquilo é parte de todo o processo de tentar enganá-lo. Eu vejo o vulto que às vezes faz assim com a mão, me chamando. E quando chego perto, ou está com a faca ou está com a foice. E nessa foice, às vezes, eu vejo sangue, pedaço de sangue pingando. Às vezes eu pergunto assim, o que é real para mim, o que não é real? Se não fosse real, você acha que um ser humano normal teria a coragem de tentar contra a própria vida? Eu, no começo, eu me entregava a esses fantasmas, esse demônio. Me entregava mesmo. Eu queria realmente morrer. Eu saía dando cabeçada na parede. Várias cabeçadas. Cabeçada mesmo de sangue descer. Eu tentei 10 suicídios. Quanto mais precocemente a gente identifica e a gente trata de maneira adequada, melhor é a evolução da doença. Nas psicoses não é diferente, na esquizofrenia não é diferente. Então, quem está numa posição privilegiada para identificar precocemente? São familiares, são amigos, são professores, são pessoas da comunidade. Na psicose, ao contrário do que as pessoas imaginam, os sinais precoces não são de sintomas fora da realidade, não são de sintomas psicóticos, de quebra com o vínculo da realidade. Eles são sintomas inespecíficos: isolamento, ansiedade, tristeza, perda do rendimento escolar. O aluno ele tem um histórico, de repente ele muda bruscamente, de maneira nítida, o seu desempenho escolar, ele muda o seu relacionamento com amigos, ele fica mais isolado, sinais de ansiedade, sinais de tristeza. Todos esses são sinais inespecíficos de doença psiquiátrica. E esse indivíduo com esses sinais, ele pode evoluir para um transtorno bipolar, ele pode evoluir para uma esquizofrenia, ele pode evoluir para uma depressão, ele pode evoluir para qualquer outro quadro psiquiátrico. Essa primeira ajuda que eu procurei foi através da minha família. Fiz vários exames, passei por vários médicos e já começou a surgir meus laudos. No meu laudo tem esse negócio todinho, tem esquizofrenia, tem transtorno bipolar, tem transtorno de humor, né, dupla personalidade, tendência a suicídio, né? E era uma coisa que eu não aceitava, quando estou falando para vocês, eu não aceitava. Ao ponto dela não conseguir ficar comigo no castigo, mandou ir para a Praça da Bandeira, que lá tem um CAPS na Praça da Bandeira. Quando eu fui para a Praça da Bandeira, aí lá na doutora lá viu que não tinha condição de ficar comigo, ela ligaram aqui para o Instituto Unido da Silveira. Aonde o Instituto Unido da Silveira encaminhou a doutora Viviane, que era psicóloga, foi a primeira psicóloga que eu tive aqui. E com o passar do tempo, eu conversando com ela, eu vim conhecer o meu médico, meu psiquiatra que está comigo até hoje, há mais de 10 anos, o Dr. Cláudio. Eu na sala com ele, conversando com ele, eu falei que ia embora e não deixaram embora. Eu só senti um furo no meu braço e apaguei. E quando eu acordei, eu estava na camisa de força. E nessa camisa de força que eu acordei, foi naquele espaço, ali dentro, aqui dentro do Instituto, aonde eu fiquei uma semana direto na camisa de força, amarrado. Porque se tirasse a camisa de força, na época, logo no começo, eu não estaria vivo. Há muito tempo atrás, aqui no Instituto, os tratamentos tradicionais, eles predominavam. Então, não era incomum um paciente ser submetido a eletrochoque, a outros tipos de terapia que hoje nós, graças a Deus, conseguimos questionar e até abolir, né? A lobotomia, né? Quem conhece um pouco da história da Anísia da Silveira sabe que ela foi pioneira nessa luta, né? De transformar o tratamento da psiquiatria
né, através da arte. Então, através da expressão individual, através da capacidade de cada ser humano em se colocar no mundo, através da arte, da pintura, foi possível transformar, né, o tratamento oferecido aqui. Atualmente o Instituto, né, vem avançando nesse processo de desconstrução, né, do modelo hospitalar. Então, a gente pretende que no máximo em 2 anos a gente consiga substituir praticamente todo o tratamento tradicional da psiquiatria por práticas no território. Na psicose é comum um sintoma que a gente, tecnicamente, a gente chama perda do insight ou prejuízo do insight. O insight é o reconhecimento dos próprios sintomas. Eles não reconhecem que estão doentes. Eles têm a convicção de que todas essas vivências que não têm relação com a realidade são verdadeiras e que ele precisa resolver de outra maneira. Ele precisa ir à delegacia, denunciar a pessoa que supostamente está o perseguindo ou que supostamente vai envenenar a comida dele, ou o vizinho que está falando alguma coisa, mandando alguma mensagem para ele. Então ele vai tomar medidas concretas, já que ele não admite que isso são sintomas. E eu não saí da camisa de força direto com raiva de nenhum deles. Ao contrário, que quando eu saí da internação da curta, que quando me tiraram a camisa de força, quando eu saí dessa curta, eu simplesmente fiz uma coisa. Eu invadi a sala desse meu médico, Dr. Cláudio, me ajoelhei no pé dele e cheguei para ele e falei assim: doutor, obrigado. Obrigado pelo que o senhor fez. Mas eu vou ser franco ao senhor, ainda não aceito o que vocês falam do que eu tenho. Eu não aceito essa doença, porque no começo de tudo, eu nunca aceitei ser paciente, ter que ficar tomando remédio o resto da minha vida para ter um pouco de equilíbrio. Porque para mim, eu tinha esse preconceito sobre essa doença. Eu preferia ser tratado como drogado lá no Raul Seixas, né? E com o passar do tempo, eu fui me encontrando, me reconhecendo esse transtorno que eu tenho. Esses tratamentos que são normalmente, na grande maioria dos casos, programados para a vida inteira, é muito importante a família, o médico e outros profissionais envolvidos, e o próprio paciente ser treinado para que ele identifique os primeiros sinais de recaída. Nos primeiros sinais ele reconhece que é sintoma. Se isso avança, ele perde o insight e ele não reconhece mais que são sintomas e ele não vai admitir a proposta de tratamento. O tratamento das psicoses, ele é variável, vai depender da intensidade do quadro, do quão agudo é o quadro. Hoje, os medicamentos, eles também são capazes de controlar e evitar a vinda dos quadros agudos. Então ele controla com remédio e consegue baixar. Ele baixa num nível até de ressocialização. Fazia questão de estar no meu médico todo dia. Eu chegava lá, era 8 horas da manhã, era o último a sair, porque a minha doutora não me liberava cedo para ir para casa para não fazer besteira. Então eu saía de lá todo dia, de segunda às 5 horas da tarde, dentro do instituto, fazendo alguma coisa para fazer. A minha vida começou a mudar através da arte. Foi onde me encaminharam para o Museu do Inconsciente, daqui do Instituto Nilson da Silveira. Onde eu conheci pela primeira vez, um dos trabalhos que eu fiz, não foi nem na tela lá no museu. Eu comecei na cerâmica, que através até da cerâmica, segurando o barro, aquela argila, é como se eu estivesse segurando um filho, né? É como se a minha vida começasse a dar jeito, dar forma. Cada trabalho que eu fazia na argila é como se eu botasse aquela raiva, aquele demônio da minha infância, aqueles pesadelos na argila. E quando acabou a terapia da argila, eu ainda fazia meus desenhos no papel. Foi quando a doutora que tem lá chegou para mim e falou assim: seu Edson, o senhor vai subir para o ateliê. Nessa sala foi onde começou um pouco essa mudança de interagir com as pessoas. Em que sentido? Ele me mostrou um cavalete. O Instituto, hoje
hoje em dia conta com vários serviços voltados para arte, cultura, lazer, formação. Então, nesse processo de desconstrução, aos poucos a gente tem qualificado o leito psiquiátrico, ou seja, esse leito que antes ficava restrito a uma enfermaria psiquiátrica, vai estar sendo passado para o território, através de CAPS 3, né? De outras formas de acolhimento que não seja mais a internação no hospital psiquiátrico. A gente luta pela desconstrução nesse sentido, né? Que possa dar lugar a outras formas de tratamento. Através da arte e cultura, o cliente ele pode participar de outra forma da vida social. E isso tudo eu agradeço a doutora Anísia da Silveira. Quando eu conheci esse instituto, eu vi ela bem já caidinha, velhinha, mas eu não sabia quem era ela. E hoje em dia eu sei da história dela. Hoje em dia eu carrego no peito, Instituto Anísia da Silveira, no coração. E para onde eu vou, eu carrego e vou carregar sempre. Porque aqui eu encontrei o meu equilíbrio, aqui eu achei a minha nova vida. Falar desse momento, dessa mudança na minha vida, me traz paz. Por que me traz paz? Eu comecei a descobrir uma coisa. Não adiantava só tomar meu remédio. Eu tinha que sentir o cheiro da tinta, eu tinha que tocar numa tela, eu tinha que segurar um pincel, eu tinha que montar meu cavalete. É como me fizeram uma pergunta uma vez: seu Edson, o que significa para o senhor uma tela, o cavalete, a tinta e o pincel? Eu simplesmente falo assim, no começo e até hoje, a tela para mim é minha virgem. O cavalete é meu prazer, a tinta é meu gozo, e os desenhos é meus filhos. É isso que eu sinto. E através de cada trabalho que eu faço, é como se meu coração sossegasse. É como se aquelas coisas ruins na minha cabeça me acalmassem. Até hoje me acalma. Hoje em dia eu tenho a minha história, eu tenho uma nova família. Eu ainda tenho a minha questão familiar em relação ao meu pai e minha mãe, mas são coisas que para mim eu consigo superar hoje. Supero sim, através das minhas telas. Eu sou maluco sim, mas sou maluco, sou feliz. Sou muito feliz na minha luta.